E aí galera, com vocês agora professor Felipe Tonera, sem cortes e nem edições. Hoje, aula de História, período regencial ainda, parte 2. Lembra que eu disse que o Brasil estava numa panela de pressão fervilhando nosso território? Pois é, muitas revoltas, muitas revoltas. Como eu disse anteriormente, a elite brasileira na época perdeu a chance de dividir o Brasil em vários países. Vamos falar agora de duas revoltas. Um breve resuminho, tá? Quem tiver mais interesse sobre elas, vai estudar, cara. Ah, que coisa, sai do videogame. Vai estudar. Quais são as duas revoltas? Cabanagem e balaiada. Nome feio, né? Particularmente. Bom, brancos pobres, negros, mulatos, libertos, né? Se levantaram contra o governo devido à miséria e à exploração que sofriam. Duas revoltas, cabanagem e balaiada. Vamos começar pela cabanagem. 1835 até 1840. Ocorreu lá no Grão-Pará, na província de Grão-Pará. Essa província do Grão-Pará corresponde hoje aos estados do Amazonas, do Pará, Roraima e Amapá. Se eles fossem espertos naquela época, longe, estava bem distante do governo central, que era a regência, né? Tinha os regentes governando, não tinha imperador, então o governo estava meio assim. Poderiam ter o quê? Separado essa região do Brasil, se eles tivessem mais inteligência, e formado uma nação ali. Mas a ambição e a ganância pelo poder e por dinheiro não deu certo. Vamos falar um pouquinho. Então, Amazonas, atual estado do Amazonas, atual estado do Pará, Roraima e o Amapá. Os cabanos eram miseráveis. O que é cabano? Por que o nome cabanagem? Vem dos cabanos. Cabanos é aqueles miseráveis, paupérrimos, que moravam em cabanas, que ficavam sobre estacas, casinhas sobre estacas, nos rios, nos igarapés da região. Então eram muito pobres, né? E revoltados contra a miséria, eles se levantaram contra o governo. Sentiam-se abandonados pelo governo. E com isso atacaram, em janeiro de 1835, atacaram e dominaram Belém. Aí, gente, o Brasil está cheio disso, né? Os aproveitadores. Um dono de terra, de escravo, um proprietário de terras e proprietário de escravos. O famoso e famigerado Félix Malcher, ou Malcher. O nome dele, deixa eu ver aqui na minha memória, só um minutinho. Félix Antônio Clemente Malcher. Esse cara é um aproveitador. Eu vou aproveitar as manifestações, as revoltas que tomaram a capital da província de Belém e já vou, o quê? Eu me apoderar, né? Me apoderar do poder, tomar o poder, no caso, tá? Depois ele vai trair os seus companheiros de revolta e depois vai ser morto por um cabano. Deixa eu ver o nome dele. Aqui, o cara que matou ele, Quintiliano Barbosa. Quintiliano Barbosa, cabano revoltado, né? Um dos rebeldes que matou esse Félix, né? Ele se proclamou líder da revolta, né? E tomou o poder lá daquela província, tá? Em agosto do mesmo ano, de 1835, foi proclamada a República com o presidente Eduardo Angelim, ou seja, melhor dizendo, Eduardo Francisco Nogueira Angelim. Esse cara político brasileiro, ele era o idealista ali, o cara que queria realmente fazer a república, né? Conforme os historiadores aí de plantão, né? Diferentemente do Félix, que é um aproveitador, né? Como tantos outros no Brasil. Bom, só que o movimento, eles fugiu do controle dos brancos, né? Os cabanos começaram a atacar fazendas, a libertar os escravos, saquearam lojas, armazéns, tá? Os escravos começaram a atentar contra as vidas dos seus senhores, as fazendas dos seus senhores, atacar os seus senhores. Até mesmo os indígenas começaram a fazer isso. Então,
O governo regencial, o que fez? Enviou tropas e cercaram Belém. Então, o governo regencial enviou tropas até lá, né? Saiu do Rio de Janeiro, foi até Grão-Pará e cercaram Belém. Os cabanos, então, né, se mandaram, fugiram para a floresta amazônica e buscaram apoio de tribos indígenas. Que tribos eram essas? Os Muras e os Cariris, que lutaram ao lado dos cabanos contra os governistas. Já as tropas governistas ganharam apoio de outra tribo, os Munduruku, que apoiaram as tropas governistas. O que aconteceu? No final da história, né, as nações indígenas praticamente foram dizimadas. Mais de 30 mil cabanos foram mortos, ou seja, mais de 1/3 da população da província de Grão-Pará foi exterminada. Que só voltou a crescer a população depois de 1850. Bom, a balaiada já é diferente. 1838 a 1941. Ocorreu nas províncias de Maranhão e Piauí, onde são estados hoje, né? Os estados do Maranhão e do Piauí no Nordeste brasileiro. Ó, esses dois estados, se tivesse inteligência aqui, esse pessoal também poderia ter sido uma nação separada hoje do Brasil, né? Aproveitada essa revolta para poder fazer essa situação. Pobres, caboclos, vaqueiros, artesãos, né? Oprimidos pela falta alta dos preços dos alimentos e o recrutamento forçado. Eles se revoltaram contra o governo imperial. Novembro de 1838, aqui, o Francisco Ferreira, ou Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaio, por isso o nome, né? Ele era comerciante, né, de balaios. Balaio é aquele de palha, né, que faz aquelas tipo baciazinha de palha, né? Um vasilhame de palha, os balaios. Você vai aí em algumas mercearias, alguns pequenos comércios, ainda pode encontrar em feiras de artesanato, você encontra esses balaios ainda. Então, como ele era chamado de balaio, colocaram para ele, então, em homenagem a ele, o nome de balaiada. Ele libertou seu filho do recrutamento. Dias mais tarde, né, Raimundo Gomes, cara preta, artesão também, fez o mesmo, libertando seu irmão e vários outros homens do recrutamento. Isso foi o começo, o estopim, né, para a revolta contra o governo. Donos de terras, proprietários de terras e de escravos, liberais, né, apoiaram os balaios. Era a chance de quê? Claro, qual é a chance? Pô, vamos assumir o poder da província. As elites até tinham a ideia de aproveitar essa revolta, tomar o poder das elites e, quem sabe, proclamar a república ou uma nova pátria, uma nova nação. Só que, né, cada proprietário queria ter seu poder, então depois eles vão brigar entre eles e não deu certo. Então, era a chance de assumir o poder da província contra o governo. Em julho de 1839, os rebeldes tomaram a cidade de Caxias. Os quilombolas, o que é quilombola? Aquele cara que mora nos quilombos. O que é o quilombo? O quilombo é uma localidade, um local, na época, onde os escravos fugitivos formaram uma pequena vila para eles morar, longe dos seus senhores. Então, quilombo era um local onde ficavam morando os negros, né, os escravos fugitivos. E os quilombolas eram aqueles que moravam, né, dentro desses quilombos. Não moravam só escravos fugitivos, mas também brancos pobres e indígenas. Então, o Negro Cosme, que era conhecido, o nome dele, deixa eu ver o nome dele aqui, né? Cosme Bento das Chagas, olha o nome do cara. Atacaram fazendas e libertaram os escravos. Cerca de mais de 3 mil escravos foram libertados. E esses escravos depois vão formar um outro quilombo, o Grande Quilombo de Lagoa Amarela. O governo imperial, para reprimir a revolta lá, né, em Maranhão e Piauí, a balaiada, enviou tropas lideradas pelo general famosíssimo. Vamos ver se você sabe. Tem que saber. O general Luiz Alves de Lima e Silva. Você não sabe quem é? Não sabe? Não. Não é nenhum MC. Não, gente, vai estudar, meu Deus do céu, né? Esse cara, famosíssimo, vocês vão lembrar dele. Para de fugir das aulas de história.
conhecido como Duque de Caxias, famoso, Duque de Ferro, o pacificador. Pensa, o cara participou de dezenas de conflitos pelo Brasil e era chamado de pacificador. Pensa se ele fosse o guerreiro, né? O Duque de Caxias foi enviado para lá para acabar com essa revolta. Só que o Duque de Caxias, o general, né? O nome dele mesmo, nós esquecemos, o Luiz Alves de Silva, ele é muito esperto, né? Ele retomou Caxias, os quilombolas, e para poder conquistar o quilombo de Lagoa Amarela, ele ofereceu para os rebeldes a anistia, para que ajudasse a derrotar Lagoa Amarela, aos rebeldes. E deu certo a tática dele. O que é anistia? Você que não sabe, anistia é o perdão dos crimes que cometeram. No caso, os rebeldes estavam cometendo um crime contra a nação, contra o governo brasileiro, o império. Então o governo brasileiro iria anistiá-lo, perdoá-lo, desde que ele ajudasse a derrotar o quilombo de Lagoa Amarela. Bom, o que aconteceu? Os quilombolas foram vencidos, né? E o líder dos quilombolas, o Negro Cosme, foi condenado à morte e enforcado em 1842. Mais uma chance perdida pelas elites brasileiras, né? Que podia se aproveitar dessas revoltas para formar novos países e instaurar a república. E assim acabou a balaiada. Então, duas revoltas, dois resuminhos rápidos sobre as duas revoltas, cabanagem e balaiada, mas sobre elas vá pesquisar, vá estudar, né? Que é o importante, é isso. Deixe seu comentário, dá o like aí se gostou, sua sugestão, sua crítica, né? Sua ideia. Ok, pessoal? Um abraço.